Agora são 8h08. E na quarta-feira passada, o Instituto Vladimir Herzog, juntamente com o Instituto Raízes em Movimento e o coletivo Papo Reto, encaminhou para a Relatoria Especial sobre Execuções Extrajudiciais das Nações Unidas um ofício que detalha e repudia os últimos atos do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em relação à sua política de segurança pública. E para conversar conosco a respeito, temos Alan Brum Pinheiro, ele que é supervisor de educação do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Alan. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Alan, queria saber primeiro de você da importância desse documento ter sido encaminhado para a ONU, ainda mais nesse cenário que a gente tem aí de desconstrução de direitos. Atualmente, a gente está no contexto político e social bastante complicado, em que as institucionalidades muitas vezes não são respeitadas. Então, a gente precisa criar algum tipo de canal possível e que possa ter algum efeito sobre as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro, que está numa situação bem caótica. Então, é muito importante que a gente acione o mundo para que o mundo saiba efetivamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, já que a gente não tem nenhum eco e nenhum espaço de diálogo que possa mudar essa situação. Em relação ao encaminhamento dessa denúncia, qual a expectativa? O que a Organização das Nações Unidas poderia fazer a respeito dessa situação? Bom, a Organização das Nações Unidas, nós temos alguns tratados e alguns acordos internacionais na área de direitos humanos. E nesses acordos tem algumas cláusulas, alguns princípios, algumas diretrizes que elas estão sendo violadas com esse tipo de política de segurança pública. Então, a nossa tentativa é que a ONU possa efetivamente analisar e ver visualizar, né, essas violações e, com isso, que possa acionar o governo brasileiro, né? Na realidade, o acionamento da ONU se dá a partir do governo federal, que é o signatário, é o ente federal que é signatário da ONU. Então, a nossa tentativa é que isso possa reverberar de alguma forma nos poderes federais do Brasil e que, consequentemente, possa acionar o governo do Estado para que haja uma mudança significativa nesse sentido. Agora, as políticas de segurança pública no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, né, elas são tão erráticas que às vezes a gente até acaba perdendo um pouco a noção de historicidade. Muito recentemente a gente teve ali a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, decretada ali pelo governo de Michel Temer, e agora a gente tem essa política de segurança pública do Wilson Witzel, que a gente sabe que é absolutamente predatória, viola os direitos humanos em vários âmbitos. Como você vê essa política que foi desenvolvida nesses anos recentes e quais os impactos que ela tem principalmente para a população pobre do Rio de Janeiro, Alan? Na realidade, você falou da questão da memória das políticas públicas, na realidade ela é um pouco mais além, né? Logo depois do processo de redemocratização, a gente ficou com o entulho autoritário, que são essas polícias militares, que é a Força Auxiliar do Exército. Então, a gente tem uma sociedade militarizada. E de lá para cá, nós tivemos vários programas de segurança pública, desde o governo Marcelo Alencar, passando por Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral. Todas essas políticas, inclusive as UPPs, não trouxeram nada efetivamente de mudanças estruturais. E essas mudanças estruturais, ela passa por repensar as forças de segurança e repensar a cultura, o caldo que foi construído ao longo do tempo, com essa cultura de opressão a determinados setores da sociedade, determinados grupos da sociedade. Então, a gente precisa pensar numa nova forma de segurança pública, porque ela não mexe em nenhuma delas, né, nos últimos 20, 25 anos, ela nunca mexeu com a estrutura das forças de segurança pública, principalmente, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Então, há a necessidade de uma mudança efetiva, ela precisa ser estrutural. Enquanto eu estou falando de estrutural, é repensar o processo formativo das forças policiais, repensar a forma de atuação, repensar as políticas que são implementadas, os incentivos que são dados, que acirra mais ainda os assassinatos praticados pelos policiais aqui no Rio de Janeiro.
Nesse sentido, então, você acha que a gente deveria discutir pontos, por exemplo, como a desmilitarização da polícia? Porque hoje a gente tem duas polícias, né, a civil e a militar, embora elas tenham funções definidas e que seriam ali apartadas de acordo com a legislação, a gente sabe que no fim das contas as atividades acabam ali se sobrepondo. Esse seria um dos pontos fundamentais, Alan? O que acontece hoje é que nós temos as duas polícias e as duas polícias elas têm uma disputa interna entre elas, né, de supremacia sobre as questões na área de segurança pública. E aí você tem essa polícia militar, que ainda é um resquício, que poderia ser retirado na anistia, durante a ditadura, em que foi feito todo um processo de desconstrução do poder militar. Essa pauta foi passada por cima e ficou, né, esse entulho da ditadura. Então a gente precisa repensar essas forças de segurança. Entendo que as polícias deveriam ser uma só e que ela não deveria ser militarizada. E uma questão fundamental é a questão da relação com a população, porque a população das favelas, das periferias, tem um tratamento muito diametralmente oposto a partir da polícia, se for, por exemplo, em relação às áreas mais nobres e aonde mora a parte mais abastada da cidade. Então você tem o mesmo policial que está na praia de Copacabana, na praia de Ipanema, quando este mesmo policial vem fazer uma operação na favela, o tratamento que ele dá para o usuário, para a população, ela é completamente oposta. Então, não é uma questão especificamente de personificar o problema. A questão está de ter políticas públicas efetivas para uma mudança de postura nessa diferenciação de classe entre a população da favela e periferia e entre outras populações da cidade. Então, há um processo de opressão sistemática e de controle da população das favelas do Rio de Janeiro. Isso para falar o mínimo, para não chegar ao ponto de se pensar na ideia de genocídio étnico, né? E você tocou numa questão importante, porque isso, na verdade, toda a política de segurança pública, toda a proposta de política de segurança pública feita no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, tem esse fundo de questão de classe, né? Porque às vezes falta, inclusive, empatia para a classe média perceber o que acontece na periferia do Rio de Janeiro, acontece também na periferia de grandes metrópoles aqui no Brasil, de que o tratamento, como você mencionou, justamente é muito diferente do que a polícia faz ali na periferia do que ela faz na classe média. Às vezes, quando alguém da classe média é alvo justamente de violência policial, isso repercute também na mídia de uma forma bastante diferente. Ou seja, é necessário que a classe média brasileira também tenha uma consciência do quão é equivocado isso, né? De quão são equivocadas essas políticas na área de segurança pública. Não, é verdade. A gente tem, eu vou te dar um exemplo clássico da grande mídia em relação ao tratamento diferenciado, que em determinado ano foram presos 3 jovens, 2 da favela e um de classe média alta. E aí a chamada era jovem de classe média alta pego com drogas junto com traficantes da favela tal. E aí os 3 estavam nas mesmas condições e com os mesmos flagrantes, né? Então você tem o flagrante era o mesmo, mas tinha essa diferenciação de classe. Então isso mostra muito claramente a forma como a sociedade trata esses espaços da favela, que é visto muitas vezes como os espaços do mal, o espaço negativo, o espaço da criminalidade exclusivamente, né? E a gente tem que entender e pensar que as cidades elas são construídas efetivamente pelas periféricas. As mulheres e os homens das favelas é quem constrói essa cidade. E uma outra questão, eu acho que é muito importante de ser colocada, é que as críticas de opressão sistemática do Estado, ela não se dá só do Estado do Rio de Janeiro, né? Ela vem sendo construída e formada um processo de repressão que é do Estado brasileiro, o Estado brasileiro todo. Para ter uma ideia, as forças militares que fizeram o trabalho durante alguns anos nas favelas do Rio de Janeiro, sobretudo aqui no Complexo do Alemão,
foram os mesmos militares que exerceram durante anos as opressões lá no Haiti. Então, há um processo de formação para conter o que eles chamam de insurgência, possibilidade de insurgência. E não se engane a classe média e classe média alta, porque esses policiais e essas políticas de opressão, repressão que existe dentro das favelas, né, de morte, esse plano de morte da segurança pública, ele é um ensaio para que a gente tenha um acirramento do restante da cidade. Porque hoje as opressões nas manifestações públicas na cidade, elas já têm uma repressão que está se aproximando, ainda longe, mas já está se aproximando do que acontece nas favelas. Ainda é bala de borracha, porque na favela não existe bala de borracha. Mas as favelas se tornam hoje um balão de ensaio para a opressão da sociedade como um todo. Então, o problema da favela, mesmo que a gente olhe só para o nosso umbigo, é importante todo mundo pensar sobre isso, porque está se constituindo uma forma de lidar, uma militarização da vida e que vai atingir toda a sociedade, o que, por enquanto, atinge efetivamente a população favelada e as populações periféricas. Essa violência estatal, então, essa lógica repressiva que hoje atinge principalmente as áreas periféricas, se a classe média acha que vai ficar isolada dela para sempre, não vai. Não vai não, não vai não. Ela, na realidade, é uma forma de ter êxito num procedimento e que esse procedimento possa ser usado contra toda a sociedade que tiver algum grau de oposição e de questionamento sobre as políticas públicas. Então, a gente tem claramente um contexto caminhando para um processo autoritário no país e que esses ensaios podem ser muito úteis para determinadas forças manter uma opressão sobre a sociedade como um todo. Então, é bom que a sociedade acorde para isso e que saiba que a pauta da favela, a pauta das periferias sobre segurança pública é uma pauta da sociedade, é uma pauta para se viver de uma maneira digna e de uma vida não militarizada. Então, a gente precisa estar muito atento sobre isso. Tá certo, Alan. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Escuta, deixa eu falar uma coisa rapidamente. Por favor. Eu acho que é importante colocar que o governador do Rio, o Witzel, ele deu uma entrada, ele tem falado sobre a questão da ONU fechar as fronteiras, solicitando o fechamento da fronteira da Colômbia, da Bolívia e do Paraguai. Eu vou te dizer o seguinte, isso é um sensacionalismo exacerbado e é um sensacionalismo tentando neutralizar as nossas denúncias junto à ONU, porque não é o ente federativo, não é o Rio de Janeiro que pode fazer esse tipo de solicitação, mas é o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Brasil, ou seja, é o governo federal que precisa fazer essa solicitação. O Rio de Janeiro não faz nem fronteira externa, o Rio de Janeiro não tem nem fronteira com esses países. Então, isso é uma falácia. Se ele quer fazer política de segurança, é necessário fazer uma política de desarmamento, uma política de controle, de inteligência da polícia militar, da polícia civil, sobretudo, né, que a polícia civil possa efetivamente conseguir acompanhar as entradas dessas armas no estado do Rio de Janeiro. E o controle dessas armas também ela é fundamental, porque a arma não nasce ilegalmente nem informalmente. Todas elas são fabricadas em algum lugar e ela se torna informal em algum momento. Então, esse sensacionalismo é uma tentativa de desvio da questão principal, que é a questão de pensar uma política de segurança com inteligência e que efetivamente respeite todas as vidas, sobretudo as vidas pretas, pobres e faveladas. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tá certo, Alan. Mais uma manobra diversionista, então, do governador do Rio, Wilson Witzel. Conversamos aqui com Alan Brum Pinheiro, supervisor de educação do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog.